Bom, então o episódio de hoje é uma continuação do episódio anterior dedicado a Louis Foyade, que, como visto, foi um diretor de cinema, um realizador de cinema francês aqui dos primeiros tempos do cinema e que foi um dos grandes responsáveis, de certa forma, pelo rumo que o cinema tomou, porque foi ele quem teve a ideia pela primeira vez de dar um uso ao cinema que misturasse narrativa, apelo popular e espetáculo, de certa forma, numa época que o cinema estava ali numa encruzilhada entre curiosidade científica, atração de circos e feiras itinerantes ou divertimento passatempo de analfabetos. Então, principalmente através de seu personagem Fantomas, como visto no episódio anterior, que era uma adaptação justamente de uma literatura super popular que existia no final do século XIX, ele obteve esse primeiro grande sucesso comercial do cinema. Bom, e o Louis Foyade ele ainda criou uma segunda série, depois do Fantomas, que é justamente o objeto principal do episódio de hoje, que foi a série Les Vampires, Os Vampiros. Então, para dar um pouco de contexto, era ali a Paris da Belle Époque, como visto no episódio anterior, onde histórias de crime e crimes de fato aconteciam aqui na cidade. Existiam aqui em Paris, no começo do século XX, final do século XIX, gangues, quadrilhas que praticavam roubos a residências. Geralmente eram roubos que causavam grande comoção na imprensa. Na época, a imprensa era basicamente escrita, unicamente escrita. Começavam a surgir os cinejornais, mas basicamente era escrita. Bem, em relação aos vampiros, não tinha nada de sobrenatural, não eram criaturas chupadoras de sangue, a princípio, mas sim o nome de uma gangue, baseada numa gangue real que atacava aqui a Paris da Belle Époque, que se chamava os Apaches, né? A mídia da época chamou essa gangue de os Apaches, fazendo uma referência a uma possível selvageria dos índios americanos, os Apaches americanos. Algo que hoje dificilmente seria feito. Ninguém iria comparar a selvageria índia, mas na época, na Belle Époque, começo do século XX, realmente valia tudo. Bom, então pode-se dizer que os vampiros, Les Vampires, já era de certa forma uma autoparódia do Louis Foyade sobre ele mesmo, já que o seu personagem anterior, Fantomas, era uma versão simplificada do que seriam os vampiros. Então o Fantomas era um único personagem e a quadrilha era formada por vários, sendo que a verdadeira conexão, que é, podemos dizer, um dos primeiros atos aí de autorreflexão do cinema, era essa personagem Irma Vep, que é uma óbvia, é um anagrama da palavra vampiro em francês, que era uma mulher que era líder da quadrilha, que se vestia de preto, uma combinação de preto, por vezes usava máscara, e gostava de torturar as suas vítimas, que causava ao mesmo tempo fascinação e medo. Bom, o personagem Irma Vep era vivido por uma atriz de teatro francesa que se chamava Musidora. Musidora, que inclusive se parece fisicamente muito com a Marisa Monte, com uma jovem Marisa Monte. Então ela já tinha uma certa fama no teatro, fazia peças musicais e foi convidada por Louis Foyade para viver esse personagem. A exemplo do Fantomas, que foi um personagem que causou uma admiração junto aos artistas do surrealismo, um movimento que surgia naquele momento. A Musidora também virou musa dos surrealistas. Então, como René Magritte, ele pintou um quadro do Fantomas, vários autores, principalmente escritores do surrealismo, escreveram poesias e organizaram saraus na Paris da Belle Époque em homenagem à Musidora, tendo em mente principalmente o seu personagem Irma Vep. A Irma Vep, ela era por si só algo totalmente original dentro do audiovisual e da cultura popular, podemos dizer assim, que ela era uma femme fatale, uma mulher fatal. Existe alguma discussão entre os teóricos do cinema se a primeira mulher fatal foi a Musidora, a Irma Vep, ou se teria sido a Theda Bara. Eu particularmente acredito que foi a Irma Vep, porque a série Os Vampiros saiu em 1915, o primeiro episódio, e o primeiro papel realmente de mulher fatal da Theda Bara foi em 1917, no filme Cleópatra. Então, só essa contribuição já seria algo realmente notável demais. Porque a mulher fatal foi algo que o cinema praticamente não viveria sem, na sua continuidade, na sua continuação até os nossos dias. Muito obviamente, a mulher fatal não é uma invenção do cinema, nem de Louis Foyade, pelo contrário, segundo a psicanálise, é algo que existe muito
profundamente arraigado no inconsciente humano, principalmente dos homens, e seria uma personificação, digamos assim, da mistura de medo e fascínio provocado pelas mulheres. A mulher temida, a mãe temida, enfim, tudo aquilo teorizado no corpo da psicanálise, e que, obviamente, já existem personagens. Eva, a mulher que deu a maçã para Adão, seria um personagem arquetípico da mulher fatal. Para citar outros personagens bíblicos, Dalila, Jezebel, dentro da mitologia grega, Circe, Medeia, que matou seus filhos, por exemplo, e por aí vai. Bom, então o Louis Feuillade ele foi não apenas o realizador que adaptou esse arquétipo, esse protótipo da mulher fatal, que é milenar, é imemorial dentro da produção cultural da humanidade, mas foi ele quem adaptou isso para o cinema, e não apenas isso, ele ainda revestiu esse personagem com uma aura vamp, que era algo absolutamente inédito até aquele momento. Bom, e o que ele fez? Ele usou realmente o imaginário de terror gótico, que era a referência imediata do terror naquele momento, ali vindo do final do século XIX, da literatura. E ela era um personagem que usava uma combinação de preto, como o Fantomas, por exemplo, muito justa, que contribuía justamente para essa ideia da mulher que ao mesmo tempo provoca fascinação e medo. Bem, então uma das releituras mais óbvias da Irma Vep é a Batgirl, o que é interessante porque, como visto no episódio anterior, o Batman ele é uma das primeiras releituras, adaptações e heranças do Fantomas. Então a Batgirl, que já surgiu mais tarde dentro do universo do Batman, ela já é justamente daquele momento que o Batman estava virando uma coisa um pouco camp, um pouco kitsch, já anos 50, anos 60, o que seria uma espécie de homenagem, inclusive, a Louis Feuillade, porque o seu cinema também não tinha intenção de se levar a sério, era um cinema de pura diversão, e todo mundo sabia que aqueles atos de violência e de crime que ali aconteciam eram apenas fantasia. Bom, e existe na cultura popular e no cinema inúmeros outros exemplos de mulheres fatais que seguem justamente o modelo vamp criado, estabelecido por Louis Feuillade. Então, você tem toda aquela série de filmes de Russ Meyer, que era fixado nesse arquétipo da supermulher, da super vixen, super fêmea, que também é um arquétipo psicanalítico ligado aí à mulher fatal. Então, nos seus filmes, principalmente no Faster Pussycat Kill Kill, que é o maior clássico de Russ Meyer, está aí no YouTube para quem quiser assistir, cinemateca realmente obrigatória para quem gosta de cinema B, cinema trash. Então seus personagens seguem aquele modelo de Irma Vep. A líder da quadrilha desse filme, ela se veste ali com aquela combinação preta, toda de preto, ela é sádica, ela bate, ela salta. Bom, mais recentemente você tem a personagem Nikita, que também nasceu aqui na França, Luc Besson, mas depois ganhou uma versão americana, me parece que virou um seriado também, não tenho certeza. Mas ali o mesmo arquétipo, o mesmo protótipo da Irma Vep, mulher fatal, vestida de combinação preta, que escala muros e é capaz de tudo, etc. Ao mesmo tempo fascinante, ao mesmo tempo a ser temida. Bem, mais recentemente existe a personagem Selene, do Underworld, que é uma releitura desse protótipo criado por Louis Feuillade da mulher fatal vamp, que é a Irma Vep, a Musidora. Bom, e esse protótipo de personagem vamp criado por Louis Feuillade, ele aparece constantemente dentro do universo do cinema B, de dominatrix, de filme trash, catálogo de moda, etc, etc, etc. Bom, então basicamente para esse episódio é isso. Muito obrigado por ter assistido mais uma vez e até o próximo.